a população, né, que as nações europeias alcançassem a África, alcançassem as Américas, que produziram, né, um montante, milhares de corpos sequestrados, atravessados para escravização e para a produção dessa nação, né? E objetivamente esses corpos eles sempre experimentaram um processo de interdição. E o direito e a mobilidade, elas são dois fundamentos muito importantes para essa construção racializada de nação. Porque quando a gente olha, inclusive, quais são as normas e regulamentações jurídicas que são edificados dentro do contexto colonial, o único lugar que as pessoas negras, né, mestiças, eram entendidas era no contexto de direito criminal, quando se voltava quando insurgia contra o processo de escravização, quando fugia, né, das senzalas. E porque era entendido como propriedade. As pessoas negras, elas só sentavam perante o juiz e eram entendidos dentro do direito criminal. E as pessoas brancas eram abarcadas pelo direito civil como proprietárias. Essa lógica ela nunca foi rompida. Objetivamente, em diferentes contextos históricos aqui, a gente pode marcar uma série de normatizações que, e grande parte delas, se colocam como conformação espacial da sociedade, a lei de terras, que define, inclusive, que vai definindo as cidades e a conformação das cidades como estão colocadas hoje. Então, pensar uma mobilidade que olhe para as construções do racismo, e a gente tem, eu posso citar aqui, acho que é muito importante, a lei da vadiagem, que é uma lei editada em 1943, que fala sobre uma política de interdição sobre corpos pretos, né, majoritariamente negros, que criminaliza, né, a mendigagem, que era utilizada pelo Estado como mais de um preto na rua, era entendido como formação de quadrilha. Essas leis elas vão se adensando e vão se produzem rupturas, mas têm grandes continuidades, e a grande marca da continuidade são os corpos aos quais se direcionam um processo de violência. Então, acho que dentro, inclusive, desse processo, né, e como a gente olha a política de mobilidade, que define as nossas possibilidades de acesso a todas as outras políticas sociais, porque, objetivamente, para acessar a educação, para acessar trabalho, para acessar saúde, a gente precisa se locomover pelo espaço. E é nesse deslocamento que se dão os processos de seletividade penal, de filtragem racial pela polícia, que se dão a interdição, inclusive na forma como estão organizados os transportes. Então, a gente tem olhado para essa perspectiva de mobilidade a partir de um olhar ampliado da mobilidade, entendendo que mobilidade não é só transporte, né? Está dentro da estrutura de mobilidade, estão colocadas uma série de construções que falam sobre uma política que está direcionada, né, e comprometida com a liberdade de determinados corpos, majoritariamente corpos brancos, e de classes... Rafaela, né, permita-me, faltam 3 minutos para fechar. Perdoe-me interromper. Ótimo. Classes mais abastadas e uma política de interdição direcionada aos corpos negros. Acho que um elemento que é muito importante a gente pontuar aqui para o debate é que essa construção ela não é só uma construção que está linkada a que está só relacionada a um interesse de reproduzir relações raciais. É uma produção material, porque, objetivamente, quem ocupa os lugares de poder, e isso por essa nossa construção, né, que sempre houve uma política estatal voltada para a promoção de interdição de corpos pretos, e quando a gente olha, né, para a forma como são construídas legislações que normatizam as nossas formas de existência, a gente consegue, né, entender que esse processo de interdição sempre foram a política construída para esses corpos. É importante entender que as pessoas que ocupam hoje lugares de decisão e poder, por essa própria construção racializada desse país onde a gente vive, são pessoas majoritariamente brancas, né? E que a gente só produz daquilo que nos é real, concreto e material.
Então, a priorização de estrutura, de orçamento para investimento em territórios mais abastados reflete a composição desses lugares de decisão. Então, é óbvio, a gente sempre ouve na favela e na periferia dizerem, você tem um buraco numa via na Zona Sul, isso não fica aberto um dia. Mas tem um buraco, a gente vive sistematicamente com crateras dentro das vias. E isso é muito material, porque as pessoas que decidem sobre esse orçamento, aquele buraco que está na rua dela vai atingir ela. Mas aquele buraco que está num território que provavelmente ela nunca acessou, não vai mobilizar ela em lugar nenhum, né? Então, essas relações, elas são materiais, né? Todas as pessoas constroem de um lugar muito material, que se não é da desvantagem, é um lugar de privilégio. Então, fazer esse deslocamento e olhar quais são as demandas concretas numa perspectiva, né, de reparação, que fala sobre garantia de não repetição, que fala sobre compensação de danos, e compensação e restituição de danos, que fala sobre processo de memória, de justiça e de verdade. Olhar para essas construções, ela é fundamental, porque, objetivamente, a gente vive numa sociedade que foi edificada por processo de desigualdade. E a mobilidade, ela tem produzido interdições. Nesse livro, o Não Foi em Vão, que eu vou mostrar para vocês, depois eu posso até compartilhar o livro em PDF, a partir da morte da Joana, a gente conseguiu levantar o número de atropelamentos ferroviários. Eu fiz a sistematização de todas as regulamentações que existiam, que regulavam o transporte, a concessão, que diziam e definiam quais eram as normas de notificação de acidente ferroviário, que é assim tipificado pela ANTT. A gente chegou num dado que, em 10 anos, foram 368 mortes por atropelamento ferroviário. Até 2015, até 2016, tinha uma média de, no máximo, 30 registros por ano. Em 2017, que foi o ano que a Joana morreu, que a gente começou a fazer uma incidência, conseguiu incidir pela criação de uma CPI na Assembleia Legislativa, conseguiu incidir junto ao Ministério Público, junto a uma série de outras organizações do movimento social e parlamentares. A Marielle foi a primeira pessoa que atendeu a minha família. Essa incidência fez com que, no ano de 2017, fossem registrados 66 mortes por homicídio culposo por atropelamento ferroviário. Em 2018, foram 83 mortes por homicídio culposo por atropelamento ferroviário. Uma outra informação que é muito importante, já concluindo, né, que se identificou durante esse processo de levantamento de informação, é uma constante da empresa concessionária, Supervia, de dificultar o trâmite de registro do boletim de ocorrência. Isso, inclusive, foi alvo de uma denúncia de um delegado de polícia ouvido durante a CPI dos transportes, que informou que a empresa ela dificultava a identificação e indicação dos funcionários que estavam operando as composições e que estavam de plantões nas plataformas para o registro de ocorrência dos processos de violência que eram ocorridos. Então, a Joana, por exemplo, o caso que a gente conseguiu dar visibilidade, em 2016, os dados vieram discriminados por mês de ocorrência, local de ocorrência e delegacia de registro. No mês em que a Joana morreu, teve uma outra morte na estação Honório Gurgel. E não tem nenhum dado no mês, no ano de registro da morte da Joana, o que fala sobre um processo de notificação que é sistêmico, né? Quando a Supervia responsabiliza a empresa. Então, isso fala sobre a Supervia, mas isso fala também, de uma forma geral, o quanto a gente precisa avançar no sentido de pensar um planejamento urbano que crie outras centralidades, né? Que desmobilize centralidades que estão muito relacionadas a lugares de poder majoritariamente ocupados por pessoas brancas, lugares de poder ocupados pela branquitude e que se sintetizam com uma política de extermínio e de interdição da população preta, pobre, periférica e favelada. Desculpa me estender, mas eu acho que é importante a gente priorizar o debate e estou à disposição para continuar, contribuir e conversar depois daqui. Sem problema, Rafael, porque você, inclusive, traz dados, e se você puder disponibilizar o seu livro, eu acho que vai ser ótimo para todos nós. Depois, no final, eu faço
fecho o tema, porque para entrarmos na nossa outra convidada, Jurema, para não demorar muito. Mas você. Um ponto só que eu vou pincelar. Essa diferença territorial. Você vai trocar uma lâmpada, demora 24 horas. Para o subúrbio distante, demora quase uma semana. E aí é questão de segurança pública. Eu nem vou questionar essa parte da mobilidade Um simples. mês, às vezes. Pois Um é, mês, pois 2 é. Isso é terrível. Tá? Então, eu te agradeço, depois podemos retornar. Passe então a palavra, Jurema, por favor, faça as suas reflexões. Tá? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Jurema Constâncio, sou moradora da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Primeiro, queria agradecer por essa oportunidade de a gente estar trocando, né? Eu acho que as experiências precisam ser mesmo trocadas. Agradecer o CAL, nós estamos agora com um edital aqui na cooperativa onde eu moro, e nós estamos trabalhando a retomada de uma cooperativa, aliás, da primeira cooperativa de habitação popular do Rio de Janeiro. Agradecer a fala da Rafaela também, que é assim, uma fala super potente e que traz a gente a muita reflexão, né? Quando a gente fala de moradia, a gente está falando de moradia que envolve não só a casa, mas envolve tudo isso, principalmente a questão do transporte. E aí, por estar falando da Zona Oeste, esse tema é um tema de extrema importância para a gente também, né? Principalmente agora na pandemia, que a gente está retomando as atividades. E não só a gente observa hoje a falta de moradia, mas a falta de transporte, principalmente. Liberam para os nossos filhos voltar às escolas, mas, de contrapartida, você não tem ônibus, não tem transporte escolar, não tem ônibus, e as crianças já retornam às aulas, faltando a aula, porque não tem como estar indo para o colégio. Mas eu vou me ater mais um pouco aqui em relação à questão que é perguntada, né, nessa troca, e falar do início aqui da cooperativa Xangri-Lá, né? A gente tinha um projeto de 25 anos, então o início dele é na década de 80, 90, e que para a gente já foi muito difícil buscar parceria, principalmente na questão da arquitetura e engenharia. Como o tema aqui a gente está falando de arquitetura, falar como que é grato a gente agora poder ter esse grupo de pessoas que nos auxiliam, que nos apoiam, que nos ajudam com os projetos, principalmente os projetos habitacionais. Nós passamos um bom tempo com uma assessoria de uma entidade no Rio de Janeiro, que por acaso só existia ela, né? E aí acho que eu posso citar o nome aqui, eles me permitem citar o nome, que é a Fundação Bento Rubião, que foi quem assessorou a maioria dos projetos que eu passei por eles ou estou nele. Então, eu posso citar aqui alguns, né, como Xangri-Lá, que é a cooperativa de habitação, a Ebert também, que é em Jacarepaguá, então, muito voltado para a questão da Zona Oeste. E, por último, agora, a gente teve também o projeto Minha Casa Minha Vida, entidades, que também foi a entidade organizadora da Fundação Bento Rubião, claro, com apoio, né, da União de Moradia Popular, movimento esse que eu sou coordenadora nacional. Aliás, eu esqueci de colocar no meu currículo que eu sou mãe, sou avó, sou chefe de família e coordenadora de um movimento de moradia que não é fácil. E a gente rompe também um pouco a barreira, né, quando a gente, mulher, assume esse papel que é nosso, e a gente pega e assume fazer essa função também. Quando a gente é coordenador de uma entidade, a gente não coordena só no seu estado. Quando você está na coordenação nacional, você está coordenando em outros estados também. E no início lá do programa Minha Casa Minha Vida, a gente já estava brigando aí também pelo recurso, ajudando o CAL nessa parceria para a liberação de recurso para assistência técnica, que a gente entendia, ou entende, que assessoria técnica é uma coisa, assistência técnica é outra. Eu sempre coloco isso nas minhas participações, né, que há uma diferença, né, quando você fala de assessoria, né, que é quem está te assessorando, e quando você fala de assistência, que para mim assistência é quem conserta a minha geladeira. Então, a gente tem essa divisão também, gosto de colocar sempre isso. Em relação à questão da assessoria dos arquitetos,
a gente vem avançando. A gente percebe hoje um grande número de pessoas mais novas, né, bem mais novas do que eu, principalmente, já estou com 62, a gente percebe o empenho e a vontade, né, que esses companheiros e companheiras estão tendo aí de contribuir, né, com os movimentos sociais e populares, com a dificuldade que nós tínhamos no passado e que a gente vem, de alguma forma, rompendo a cada dia mais essa barreira. Claro que precisamos de muito mais, né? Precisamos daqueles arquitetos que ele saia da base, que ele venha para o campo, as ações e venha assim, de solidariedade, companheirismo, porque a gente também já esbarrou com muitos companheiros que vinham e diziam que arquiteto não foi feito para pisar na lama. Então, isso era uma dificuldade que a gente tinha, a gente vem conseguindo ultrapassar essas barreiras devagar e estamos tendo uma assessoria muito confortante hoje, já podemos dizer assim. No Minha Casa Minha Vida, a gente, por ter uma experiência já com o processo de mutirão autogestionário, a gente dialogava e dialoga muito, né, com os arquitetos, porque eu acho, assim, independente de eu ter passado por uma academia ou não, eu acho que quando a gente tem força de vontade de aprender, a gente vai aprendendo algumas coisinhas também, olhar uma planta, dar uma lida, e isso a gente vem percebendo um interesse muito, muito importante dos companheiros, estar contribuindo também com a gente com essa leitura. Eu acho que é daí que a gente vai partindo de um princípio, porque junta-se a vontade, o companheirismo e também com a solidariedade. Então, eu venho fazendo esse trabalho, venho prestando muita atenção, quando a gente percebe que tem algo a mais, a gente discute com o arquiteto para saber dele por que tem que ser assim, então a gente procura fazer esse trabalho de formiga aí e está também entendendo um pouco desse processo. A minha função hoje, além da de coordenadora, eu faço um papel, digamos que de assistente social, porque eu não sou assistente social, mas a gente faz um pouco isso, porque quando a gente está empenhado num projeto de moradia popular, onde a gente não trabalha com uma prefeitura, com cadastro, com sorteio, nada disso, a gente trabalha com organização das demandas. Quando a gente chega a pegar um projeto, a gente tem 10, 12 anos trabalhando com aquelas famílias, então a gente vem fazendo todo um processo de formação e capacitação com essas famílias. E aí, dentro desse contexto, a gente sempre traz várias oficinas, várias pessoas para fazer discutir temas e vamos caminhando. Nós temos um projeto hoje, Minha Casa Minha Vida, que ganhou um prêmio da Caixa Econômica Federal e na colônia Juliano Moreira, aqui em Jacarepaguá, que é o único Minha Casa Minha Vida que nós temos no Rio de Janeiro, né? Construção. O outro que se tem é reforma, e tiveram vários aí da prefeitura, que não é, no nosso caso, nós somos entidade. E a gente vem fazendo muito essa discussão, né? Mostrando para os companheiros que quando a gente tem um processo autogestionário, onde as famílias discutem não só a questão da localidade, e aí envolvendo toda essa questão que a Rafaela coloca, a questão do transporte, né, da educação, da saúde, do lazer, que não se tem mais hoje, né, principalmente quem mora na Zona Oeste, a gente não tem mais, né, todos os cinemas acabaram, as praças acabaram, e por aí vão partindo desse princípio que nada se tem mais. Então, quando a gente discute esse programa, Minha Casa Minha Vida, autogestionário, a gente traz no contexto essa discussão das pessoas poderem discutir não só o local onde elas querem morar, mas também a questão da compra de material, do tamanho da casa, tem todo um processo que é feito nesse sentido, porque a gente entende, né, que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos, né? Então, a moradia, que a gente discute moradia, a gente não está discutindo 4 paredes. É diferente do que a gente vê hoje o governo do Estado ou a Prefeitura do Rio fazer, né? Faz um embrião e diz que é um Minha Casa Minha Vida e acaba colocando essas pessoas para morar, e que depois a gente vê o que a gente vem presenciando pelo Rio de Janeiro afora aí, em relação aos prédios do Minha Casa Minha Vida Prefeitura. E aí eu entrei um pouco antes, eu vi um companheiro colocando, né, na questão de que precisa ter mais recurso para investir mais na questão do CAL, principalmente, também concordo. Eu acho que tem que ter mais investimento, sim, e eu acho que um grande desafio é a gente estar pegando jovens desses núcleos, dessas comunidades, desses territórios, e estar fazendo formação com eles, até para incentivar que esse jovem possa, amanhã depois, estar engajado na luta, estar continuando seus estudos, para que ele também possa, amanhã depois, ser uma pessoa e a gente não parar por aí, né? Acho que a gente precisa ter esse cuidado também com essas comunidades
que está tão ociosa, hoje está tão carente de tudo, não só da moradia, mas como de tudo que a gente pode pensar quanto direito humano. Então, o Minha Casa Minha Vida, Colônia, ele traz essa reflexão para a gente, né? A gente vem tentando implementar cada vez mais os projetos. Eu vou apresentar agora para a gente, no PPA, uma proposta onde tem, e aí não é para rico, é fato, né? R$1.000 para a construção de moradia, então R$1.000 não dá nem para você pagar, dependendo do local, não dá nem para você construir, pagar um aluguel, né? Dependendo do tamanho da família, dependendo da localidade, porque como eu falo da Zona Oeste, eu falo no meio da Zona Oeste, que eu estou bem em Jacarepaguá, então Zona Oeste você pega da Barra até Campo Grande, Santa Cruz e por aí vai, e eu estou bem no meio. Então, é uma área de grande especulação imobiliária, né? As nossas demandas são todas, quase que todas, já aqui de Jacarepaguá, sem contar a Gamboa, Vitor Gianotti, que são empreendimentos ou propostas de construção de empreendimentos novos, e que a gente não conseguiu avançar, mas nós continuamos na luta, que acho que esse é o nosso papel, nós temos que continuar na luta. Na Vitor Gianotti, a gente está com as 24 famílias morando, e com muita dificuldade, porque a parte de cima chove tudo, e a gente está tentando agora fazer alguns concertos para colocar mais algumas famílias, por conta de que a gente percebe o quadro que nossas famílias mais carentes ou mais com menos poder bem menor, desempregadas por conta da pandemia, além de passar fome, né? As pessoas têm processo em Gamboa, né? O Eduardo Paz já havia uma discussão, uma implementação de 10.000 unidades, que nenhuma delas foi construída na área do Porto Maravilha. Essas famílias continuam lá naquele terreno ainda, estão 14 famílias morando para segurar esse terreno, né? Para a gente não perder o terreno. E eu estou atuando na área de Jacarepaguá, onde a colônia Juliana Moreira era um local do governo federal, que a gente poderia ter destino de mais áreas para a construção de moradia. Infelizmente, foi construído Minha Casa Minha Vida, com 70 casas, mas tem vários prédios lá do Minha Casa Minha Vida, prefeitura e concessionária, que foi construída, e a gente sabe qual é a forma que foi construído aquilo lá, né? Não houve nenhum tipo de revisão ou de proposta, né? Tudo foi feito da forma que se imaginava, tinha terreno, então vamos construir. E a gente sabe qual foi a composição dessas construções. A gente vê isso hoje pelo Rio de Janeiro afora, né? Vários empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que foi construído pela prefeitura ou pelo governo do estado, e que esses empreendimentos eles serviram, sim, para fazer remoção de favela. E a gente hoje depara com aquele número que já era grande, ele se acresceu muito mais ainda por conta da pandemia que está, e que a gente não via em Jacarepaguá, a gente está vendo hoje que é família chegando com 6, 7, 8 pessoas à noite para dormir debaixo das marquises. Jurema, permita-me, desculpe interromper, 3 minutos, tá ok? Ok. E sem considerar a crise, né, que a gente vem passando, que não tem apoio nenhum, hoje você não tem apoio, não consegue ter apoio nem das igrejas, quanto mais apoio de poder público. Então, a gente vem nessa luta, nessa briga, nessa guerra, e vamos continuar, né, porque acho que esse é o caminho, né, sabemos que tudo para nós é muito mais difícil, mas nós não podemos parar, temos que dar continuidade ao que está posto hoje na gente aí, e a gente precisa estar vendo qual a melhor estratégia para avançar nessa discussão da moradia, e a moradia, eu vou repetir, não é a moradia é a porta de entrada para todos, ou que é moradia, de transporte, de educação, de saúde, de lazer, de tudo isso, que é a composição da moradia que a gente pensa e que nós, como seres humanos, temos direito. Então, eu encerro por aqui minha fala, mas desde já agradecendo a vocês por terem dado essa oportunidade para a União, mais uma vez, poder colocar o sentimento que a gente tem em torno do Rio de Janeiro hoje. Obrigada. Obrigado a você, Jurema. Para não demorar muito e passarmos a palavra para a Isabel, eu só vou destacar um ponto que eu anotei aqui, que você falou. Moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Eu acho que isso diz tudo, né? Depois, se tiver tempo, nós vamos fechar, mas eu passarei, então, imediatamente para a Isabel também, outra lutadora,
na questão da moradia, e ela vai falar pelo ângulo até do Poder Executivo, e ela tem uma experiência bastante significativa a esse respeito. Obrigado, Jurema. Por favor, Isabel, com a palavra. Boa tarde a todos. Não sei por que é que não está aparecendo o meu vídeo, porque eu estou me vendo. Não sei se vocês me estão vendo, mas eu estou me vendo. Alguém esqueceu de me pôr aí. Tudo bem. Você agora apareceu. É? Então tá ótimo. Primeiro que tudo, eu vou agradecer ao Pablo, presidente do CAURJ, porque pessoa que é muito cara para mim, e quero te dizer o seguinte, ainda bem que o encontro com a sociedade é uma questão regimental, porque só assim a gente consegue se encontrar e realmente levar à prática esse encontro com a sociedade, que é fundamental. Não só as falas dessas nossas companheiras que me antecederam, no caso a Rafaela e da Jurema, como também das outras mesas, foram importantíssimas. E eu lamento só termos 15 minutos para falar. Eu fiz até uma apresentação para não sair muito do tempo, mas eu fico preocupada. Mas houve coisas, por exemplo, a Tanja falou em arquitetura de qualidade, enfim, um monte de coisas, o que é o viver-se bem, enfim, depois também na história do grupo do interior, a falta de arquitetos no interior, principalmente nas prefeituras, é relevante. Eu vou pedir, Marta, você pode passar? Muito bem, eu fiz essa apresentação aqui, para quem não me conhece, eu sou Isabel Tostes, eu comecei a minha atividade na Pastoral de Favelas, onde há 42 anos atrás, e isso foi muito importante para mim no momento em que eu fui para a prefeitura como funcionária pública, exatamente naquela época eu fui para resolver uma questão de terras do Iapas, tá? Cândido Benício estava numa dessas áreas que pouca gente conhecia, e eu fui indicada e depois acabei por fazer concurso público. Enfim, então eu vou fazer aqui um ponto entre o que é a realidade da prefeitura e como é que qual é o lugar da arquitetura no serviço público. E começo aqui, pode passar, Marta, por favor, com uma afirmação do nosso mestre Paulo Mendes da Rocha, em que ele dizia que a arquitetura modificadora do espaço e da paisagem deve atender social e esteticamente às necessidades humanas. Isto aqui já diz muita coisa. Pode passar o seguinte, Marta, por favor? E aqui nós temos uma outra frase que eu acho que é isso que nos comanda. Arquitetura e urbanismo estarão cumprindo a sua função social quando sua prática gerar resultados que contribuam para a construção do bem comum e da melhoria das condições de vida da população. No próximo, então, o que é que deve prevalecer no servidor público? O interesse público e não o interesse privado. Aqui eu faço uma fala porque fui completamente atendida pelas falas da Rafaela e da Jurema, porque o exemplo do Minha Casa Minha Vida é gritante. O que acontece? O que nós temos hoje como espectro aqui na cidade do Rio de Janeiro? Nós temos ao longo da Avenida Brasil vários Minha Casa Minha Vida, completamente distantes de tudo que é cidade, sem transporte, como a Rafaela falou, é importantíssimo esse link da acessibilidade, tá? E acontece o seguinte, simplesmente, eu atribuo isso e usava muito esse discurso, hoje eu já estou aposentada, o funcionário público é responsável pela cidade que acontece, porque ele tem que se negar, se for o caso. Não é possível que a gente dê aval a tudo que o gestor quer. A gente tem que ter uma postura, tem que saber se está no interesse público ou no interesse privado. E, no caso, ali do Minha Casa Minha Vida, eu acho que era muito mais no interesse privado das construtoras e muito menos do interesse público, como a Jurema falou, quando a gente fala aqui do Porto que não aconteceu nada.
né? Não há condicionado e as pessoas estão lá aguardando. O próximo, por favor. Agora eu vou mostrar aqui o que é que, além disso tudo, o que é que o funcionário público tem. Veja bem, eu vou resumir muito. O assédio moral é isso que eu falei. Não só do próprio gestor, que te impõe e você tem que se recusar, e a estabilidade que o funcionário público tem é que nos garante isso. A gente pode se recusar, a gente pode não fazer uma coisa que nós justificadamente achamos que está errada e que não é para o bem comum. E também temos o assédio moral do outro lado, que aí é fora da prefeitura. É como, por exemplo, o Leonan mencionou aqui, eu me lembro quando estava na Parques e Jardins, uma vez eu fui com um funcionário, um engenheiro agrônomo, para autuar uma pessoa, um cidadão que tinha cortado uma árvore. Bem, ele só faltou me bater e com um discurso de, sabe com quem está falando, eu vou falar, vou acontecer, ou seja, a gente é pressionado pelos dois lados. A outra luta que nós temos é a falta de condições, ou seja, muitas vezes vocês, a Rafaela é muito novinha, o Jurema deve lembrar. Na época que foi criada a Secretaria de Habitação, o programa Favela Bairro e tal, nós tivemos a história do pouso. O pouso estava sob a minha coordenação. Acontece o seguinte, inicialmente o pouso era para ter um pouso em cada favela. E acontece que às tantas as condições eram tão precárias que era assim, você tinha um pouso para atender às favelas que estavam ali no entorno. Então, o profissional não tinha condições de dar conta do recado. Eu tinha que atender a 4 ou 5 favelas ao mesmo tempo, sem lhe darem condições. E aí, claro, atribui o funcionário a que não sabe. E a outro ponto, vejam bem, eu estou pensando aqui algumas coisas, há muito mais coisa. A questão do servidor público dava para ficarmos aqui 4 ou 5 horas falando sobre isso, que é muito negativa a nossa situação. E, por último, a arquitetura hostil, que não é só isso, é também aquele banco de jardim que eles põem divisória para ninguém dormir, é colocar as pedras embaixo dos viadutos para que a população não se possa se proteger. Então, isso tudo são situações, mas que o servidor público tem condição de fazer. Marta, passe mais um, por favor, só para mostrar aqui para... isto é uma outra ilusão. Paira sobre a cabeça da sociedade que os servidores são uns que recebem altos salários. Não, 60,2% dos servidores recebem até 4 salários mínimos. 27,4% recebem de 4 a 10 e só 12% recebem acima de 20 salários mínimos, tá? Pode passar o próximo, E agora, então, chegamos agora, o que é que nós nos estamos confrontando? Com a PEC 32, que, na realidade, a PEC 32 não atinge os privilegiados e os que têm maiores salários. Ficam de fora disto os militares, os magistrados e os parlamentares. Só mesmo aqueles, a ralé é que vai ser atingida. Para mim, o que é mais grave nisso tudo é que, no caso da minha profissão, eu como arquiteta, qual é o arquiteto novo que vai querer fazer concurso não tendo estabilidade? Qual é o arquiteto novo que vai querer fazer concurso se é mal remunerado, mal valorizado? Tá? Então, o que você vai ter na prefeitura? Você vai ter arquitetos que são a ralé, que ninguém o quis, que não têm vontade de nada, que estão desestimulados. E isso é muito ruim, porque quem usa o serviço público é a população mais carente, e eles é que precisam de ser, portanto, fortalecidos. Como diz a Jurema, a questão da assessoria técnica é fundamental. Então, nós temos que ter arquitetos, sim, concursados, com know-how, para poderem ter a assessoria técnica junto das comunidades. O próximo, Marta, por favor. Então, aqui tem mais ou menos como é que esta reforma, a tal da PEC 32, tá, vai atingir a elitização dos servidores públicos formados pelas carreiras típicas de Estado. Ou seja, só algumas carreiras vão ter estabilidade, tá? Mas não está muito claro quais são essas carreiras, tá?
Depois, a eliminação de todas as conquistas obtidas para os novos servidores. As ocupações de cargo são por prazo indeterminado, quer dizer, você faz o concurso e vai ter uma contratação temporária e não tem direito à estabilidade. Então, são tudo situações muito prejudiciais. O próximo. Então, isto aqui é uma mensagem que eu mando para todos vocês, que vocês já sabem, né, que é para pressionar os parlamentares. Nós temos tido muito apoio, tanto no caso da Tainá, como do Lindenberg, do Raimon, enfim, quase todos os vereadores de esquerda e os deputados estaduais têm sido ótimos, têm nos ajudado muito. E eu vou pedir agora, são 2 minutos. Marta, pode passar esse vídeo agora? Eu acho que ele não vai funcionar assim, você tem que pôr isso. Não esqueça do som, senão não tem interesse. Não está aparecendo som para vocês? Não. Oh, meu Deus. Diz agora. Não? Tá. Ok. Tá sim. Obrigado, Patrícia. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Isabel. Sua fala, como sempre, contundente e pela sua vasta experiência. O adiantado da hora já vai nos... temos que ser rápido, né? Principalmente que agora é a hora do almoço. É uma pena, eu vou ser curto, é uma pena, porque ficaríamos aqui, pelo menos para cada debatedor, teria que ser 1 hora e meia. É um tema candente, é um tema que realmente, em comum, as 3 debatedoras têm essa questão da moradia, como a Isabel falou, do link, da moradia, da mobilidade e, principalmente, da classe mais desassistida, né? Pobres, negros e as mulheres, que têm uma... Jurema tinha falado da preocupação dela também de cuidar da casa, então é 1, 2, 3, 4 jornadas de trabalho, e ainda temos esse problema para conviver. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Vocês também trouxeram um exemplo prático, isso que também é importante, não foram devaneios, por exemplo, de vivenciar o que está acontecendo. A questão de moradia, quando nós pensamos que o governo federal existe centenas de moradias fechadas e fica aquilo tudo abandonado, depois ainda se discute por que invadem. Ora, tem que invadir. O governo federal já está bem o caminho andado, podia se preocupar com isso. Mas é para as classes desassistidas, a nossa elite, e falar de elite é sempre perigoso, mas sim, tem uma parte da elite aí que não está nem aí e quer tratar como se fosse terceira classe. Isabel colocou algo importantíssimo, e que ainda temos fama, às vezes, os administradores que não estão preocupados com a população ainda trazem pessoas de fora. Um exemplo prático, o guardião do Crivella. E a grande imprensa acha que são os funcionários públicos, mas esses não são. Esses são falsos.
Eles vão ficar uma gestão para atender ao prefeito que é eleito. Geralmente, pelo menos aqui no Rio, nossos exemplos não têm sido muito felizes. Mais uma vez, também, queria agradecer a Rafaela, esse drama que ela nos traz pessoal, mas essa questão fundamental, que é o do trem, que é o transporte importantíssimo, e só para ver como a gestão pública, às vezes, os nossos administradores erram. O trem tem o ramal de Deodoro para o metrô, e é construído um BRT, que até hoje ainda está lá, o Elefante Branco, que vem, perdão, o ramal de Deodoro para a Central do Brasil. E é construído um BRT, que até hoje está aquilo lá, por causa das empreiteiras, que é de Deodoro também para a Central do Brasil. É paralelo. Então, era muito mais fácil investir nos trens. Nós temos esse problema grave, mas eu acho que debates como esses, essa importância do CAU e levar para o grande público, para todos os cidadãos e cidadãs, nos tem esperança que só a sociedade civil organizada é que pode modificar. O esclarecimento da sociedade civil é revolucionário. E justamente é isso que nós temos que fazer. Fazer essa revolução, não só a revolução de armas, mas uma revolução, porque é difícil, mas uma revolução para mudar essa estrutura, principalmente para as áreas mais carentes e para as classes mais carentes. Tá? Eu agradeço a participação de vocês, muito obrigado, fala de vocês é importantíssima, e eu acho que, mais uma vez, Rafaela, por favor, coloque o seu livro à disposição, se for possível, será muito bem-vindo, e agradeço a todos e agradeço a gestão do CAU atual por ter nos permitido esse debate. Valeu, pessoal. Obrigada. Não sei se querem dar alguma fala de fechamento, eu fui até meio deselegante. Não sei se querem. Eu deixei o link aqui no chat do meu Instagram, onde vocês podem baixar também o Não Foi em Vão. A gente acabou também de lançar, esse livro, Mobilidade Antirracista, que é uma coletânea com vários escritores que têm discutido mobilidade e têm discutido, né, temas interseccionais à mobilidade. Meu Instagram é Rafaela Albergaria, dá para baixar lá na mini bio. Também as redes do Observatório dos Trens. A gente fez um documento de recomendações para a readequação da linha ferroviária. A gente tem produzido estudos sobre projeção de custo. No dia 12 agora, a gente conseguiu pautar uma audiência pública puxada pelo Valdec, pela Comissão de Transporte, pela Comissão de Assuntos Metropolitanos, que tiraram como encaminhamento uma comissão técnica para acompanhar as obras de acessibilidade. Uma das ações que a gente fez foi conseguir subsidiar uma TAC de acessibilidade que fala sobre a obrigatoriedade de readequação das plataformas. Então, quem quiser pode me chamar lá pelo Instagram ou pode... que a gente continua conversando, quem puder ajudar também. A gente está formando agora um conselho político do Observatório dos Trens, né, que tem feito uma série de ações. Então, convidar vocês também para participar dessas ações, para que fortaleça também essa iniciativa que está começando agora, mas que já tem produzido um trabalho relevante, assim. Agradecer mais uma vez, dizer que é muito importante esse tema, e a oportunidade de ouvir a Jurema e a Isabel foi super importante para mim também. Tomara que a gente consiga seguir trocando. Obrigadíssimo, Rafael. Jurema, ainda temos assim, eu vi agora 2 minutinhos, 1 minuto para cada. Jurema ainda está presente? Estou sim. Por favor, Jurema, então, se quiser fazer... Eu também quero agradecer, né, na pessoa do Pablo, né, grande parceiro dos movimentos populares, dos movimentos sociais. Quero agradecer a Isabel, a Rafaela, a Isabel, grande companheira também nossa aí da luta. Agradecer pela oportunidade, que eu acho que esse é mais um espaço que se abre, né, para a gente estar fazendo essa discussão, para a gente estar se olhando, mesmo que seja de longe, mas estar se olhando, e está vendo que nós estamos no mesmo pensamento, né? Numa só força, num só pensamento, num só coração, para que as coisas continuem avançando, mesmo que sejam em passos de tartaruga, mas uma hora a gente chega lá e a gente fura essa bolha e a gente retoma o nosso Rio de Janeiro da forma que a gente tanto pensa, age e queremos. Então é isso, muito obrigado aí, Leonan, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Jurema. Isabel, eu não sei se... Só estatística, Patrícia, acho que alguém no chat, alguma pergunta. Isabel, então, para o fechamento, por favor.
Eu só tenho uma frase a dizer: juntas somos mais fortes. É isso, tá? Um beijo a todos. Pablito? Beijos. Olha, eu agradeço porque mediei 3 mulheres de luta de oposição. Isso para mim Foi me bem, hein? Foi bem. foi honrado. Obrigado. Patrícia, Obrigada. por favor, aí, agora com você. Agradecemos também a presença de todos. A mesa foi espetacular, acho que fez um panorama, né, muito interessante. Eu coloquei aqui no chat que eu entendo que esse encontro ele é um painel geral, né, mas cada tema que a gente está tratando aqui, vocês devem ter visto na programação, está ligado a algum fórum do CAL, né? Então, o Fórum do Setor Público ele é um fórum que a gente gostaria muito de implementar, né, Pablo? E acho que ficou aí uma boa provocação para a gente seguir com esse debate. Bom, vamos interromper agora para o almoço até às 14h30 e convidamos todo mundo para retornar às 14h30 com a mesa do Fórum de Diversidade, que é uma mesa, a primeira vez que o Encontro com a Sociedade vai estar com uma mesa sobre esse tema, eu acho que também é muito importante. E contamos aí com a presença de todos. Pablo quer dar uma palavra de encerramento da manhã? Não, convidar a Rafaela, com essa fala que ela fez, ela encaixava bem na próxima mesa, Rafa. É Isso aí verdade. ia fechar bem. Mas beijo a todas. Foi ótimo, gente. Foi ótimo. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.